Moraes, fui orientada pela professora doutora Lúcia Barrenechia e o meu trabalho tem por título Estudo Comparativo entre diferentes abordagens do ensino do piano. Os objetivos foram realizar um estudo comparativo das abordagens de ensino de piano de 3 importantes e tradicionais livros da bibliografia da pedagogia do instrumento: The Well-Tempered Keyboard Teacher, How to Teach Piano Successfully e Develop Piano Performance, A Teaching Philosophy. Fornecer um panorama de diferentes visões relacionadas à pedagogia do piano. A metodologia se deu nos seguintes passos: coleta de dados bibliográficos, cruzamento dos dados, estudo comparativo entre as abordagens de ensino do piano, segundo os preceitos de Marianne Usler, Stuart Gordon, Scott McBride Smith, James Basham e Max Kemp, redação do artigo e a preparação da palestra. The Well-Tempered Keyboard Teacher, ele é escrito por Marianne Usler, Stuart Gordon e Scott McBride Smith, com contribuições de Hannah Upchitz e Alice Match. Se divide em 6 partes. As partes 1, 2 e 3 destinam-se à abordagem de ensino para níveis iniciantes, intermediário e avançado. As partes 4, 5 e 6 destinam-se a discutir aspectos de gestão de carreira do professor de piano, métodos de ensino e abordagens históricas sobre pedagogias do piano. How to Teach a Piano Successfully, escrito por James Basham, também pode ser considerado como uma espécie de manual para o professor de piano. Estruturado em 4 partes, é dividido em capítulos que contemplam de forma ampla uma sistematização, um passo a passo para se tornar um professor de piano. A parte 1 possui 4 capítulos que abordam concepções de ensino do professor, a experiência e treinamento do professor, possíveis atuações na área de ensino, além de questões burocráticas e administrativas para o professor particular de piano. A parte 2 aborda as técnicas pedagógicas separadas por níveis. E a parte 3 fala desde a preparação para competições até a forma de utilização de ornamentos. Já a parte 4 consiste em entrevistas, apêndice e listas de indicações bibliográficas. Develop Piano Performance, A Teaching Philosophy, escrito por Max Kemp, apresenta uma visão mais filosófica a respeito do ensino de piano, dividido em 6 capítulos. Os capítulos abordam questões filosóficas que envolvem a pedagogia da performance, com elaborações sobre a importância da compreensão rítmica. Oferece um apanhado sobre a história do ensino do piano e trata de assuntos como instruções para o teclado desde a fase do ensino do órgão e teclado, faixas etárias e o pensamento pedagógico do século XIX. Destaca importantes pontos destinados à compreensão do estudo do piano, traçando uma relação com as teorias do desenvolvimento do aprendizado. Trata também de temas como o processo sequencial de ensino, a escolha do repertório, os níveis elementares, intermediários, avançados e a abordagem Gestalt para o ensino do piano, e muito mais. Para o escopo dessa pesquisa, a gente escolheu fazer análise comparativa apenas sobre a abordagem desses autores sobre o nível intermediário. Características dos alunos que estão no nível intermediário. Eles têm geralmente de 10 a 14 anos, ou seja, eles são adolescentes ou pré-adolescentes, porém, não existe uma regra exata, a respeito dessa faixa etária. É possível que exista um aluno adulto e ele esteja no nível intermediário. Eles são envolvidos com atividades escolares, extraescolares, de trabalho e vida pessoal. Portanto, eles possuem muitas demandas e isso torna esse aluno bem dedicado a várias coisas ao mesmo tempo, fazendo com que o professor tenha que planejar bem os objetivos da aula para conseguir atender a demanda e conseguir fazer com que o aluno desenvolva bem o repertório. Atualmente possuem considerável integração com o uso tecnológico de smartphones, tablets e computadores. Eles possuem uma ampla diversidade no gosto musical e cultural. Por isso o professor tem que ir conhecendo o aluno e vendo o que mais vai se adaptar para o gosto daquele aluno e fazer ele progredir tecnicamente. As habilidades que são desenvolvidas no nível intermediário são conhecer diferentes formas musicais, perceber e realizar contrastes entre dinâmica, realização e consciência de fraseado presente no repertório proposto para este nível
equilíbrio e clareza no discurso musical, nuance rítmica e tonal, progressão harmônica, movimento melódico, e existem outras. Escolhemos essas para elencar algumas para vocês. Os objetivos gerais das aulas para todos os alunos devem ser pensados a partir desses tópicos, né? Eles podem ser pensados, aliás. Eles precisam ser estipulados de forma que atenda a demanda da individualidade de cada aluno. O professor precisa estar com o olhar atento e perceber o que cada aluno vai estar necessitando tecnicamente, o que mais que aquele aluno gosta, né? Qual é o gosto dele. O amor pela música como forma de expressão humana. Habilidades tradicionais para tocar piano, ou seja, desenvolvimento técnico que já existe no repertório e que são tradicionais no ensino do instrumento. Capacidade de tocar peças que os façam realizados. Técnicas de aprendizagem rápidas e precisas que levam ao desempenho precisos e criativos. Como que nós podemos definir esses objetivos específicos das aulas? Aqui tem algumas perguntas que podem ajudar o professor a se nortear. Que assuntos esse aluno seleciona por si mesmo para estudar? Ou seja, aquilo que ele já tem interesse próprio e ele mesmo vai em busca. O que mais está acontecendo na vida desse aluno, né? Você precisa estar ciente de como que está a vida dele, se ele está bem na escola, se alguma coisa acontece na vida familiar, pessoal, se isso pode estar afetando ou não, é importante saber. Quanto tempo de inatividade o aluno precisa? Qual é o grau de envolvimento, apoio, expectativa dos pais, família pelas suas aulas? Esse é um ponto muito importante, porque isso faz com que o aluno progrida mais rápido ou mais lento. Então, o contato com os pais, né, e perceber como que é essa relação do aluno com a família em relação à aula de piano é muito importante. Qual é a atitude do aluno em relação ao envolvimento do professor? O aluno quer ou precisa de um trabalho mais próximo do professor, né? Ele precisa que o professor dê mais assistência ou trabalhar de forma independente. A atuação do professor. E aí tem uma citação de Smith. Muitos adultos se lembram de um professor que exerceu profunda influência sobre eles, como mentor, modelo e facilitador de crescimento pessoal. Cuidar e estar disposto a se envolver de maneira saudável na vida dos alunos são medidas de todo bom ensino. O que você ensina e modela para seus alunos sobre habilidades de vida, como resolução de problemas, estabelecimento de metas, administração de tempo, lidar como figura de autoridade e ser um ser humano atencioso e envolvido, pode ser a memória mais importante que eles retêm das aulas de piano. Ou seja, o professor não deve estar apenas prestando atenção em questões técnicas, mas pensar que a aula de piano ela vai atravessar outros parâmetros na vida da pessoa e, portanto, elas podem lembrar de você não apenas de questões técnicas ou questões relacionadas ao piano, mas outras coisas. Então, é importante estar relacionando tudo isso durante a aula com um aluno de nível intermediário. O repertório possui maior complexidade notacional e musical, maior complexidade melódica e rítmica. Nesse momento, né, a gente passa a usar muito mais o uso de escalas, figuras, de arpejos e cruzamentos de dedos. Então, tudo começa a ficar um pouco mais amplo, um pouco mais complexo. O desenvolvimento técnico nessa etapa do nível intermediário é muito importante. Os acompanhamentos se tornam mais elaborados, as peças possuem mais inversões de acordes, variedade de estilo, baixo de Alberti, baixo saltado, e isso tudo vai causando mais dificuldade técnica para o aluno intermediário. O que você precisa fazer para escolher esse repertório, né? Então, algumas perguntas que podem te ajudar a nortear, o professor no momento de escolher. Aí estão. O aluno consegue executar uma intenção musical e avaliar os resultados? Os aspectos mentais e físicos ainda estão unidos? A sincronização das mãos permanece intacta? Os maus hábitos mentais ou físicos de organização diminuem a eficácia do processo? A maioria dos aspectos rítmicos, como o pulso e o padrão dentro do pulso, estão corretos? Então, quando um problema continua se repetindo e o aluno não consegue enfrentá-lo, verifique o nível de complexidade, compreensão e controle de síntese necessários para realizar os trabalhos
desse nível de complexidade. É importante que o professor, na hora que vai escolher o repertório, tenha consciência de que ele precisa estar caminhando lado a lado com a compreensão do aluno e a dificuldade técnica que é apresentada. Se o aluno não consegue andar lado a lado, né, com essas duas coisas, provavelmente ele vai ter muitas dificuldades e ele pode se frustrar demais. O aluno intermediário deve manter um programa equilibrado de estudo para assegurar o progresso gradual em todas as áreas da musicalidade. A taxa de avanço durante o período intermediário deve ser cuidadosamente regulada pelo professor. Às vezes o aluno deve ser empurrado para frente, dando-lhe uma música um pouco mais difícil que irá promover um desenvolvimento adequado. Mas o inverso também frequentemente é verdadeiro. Então, tem que ter cuidado com essa coisa do repertório, para não escolher algo que seja muito difícil e frustre o aluno. E eles são muito voltados a si mesmos nessa fase, então é muito fácil de trazer para si e se frustrar e ficar desanimado e até mesmo desistir. Existem muitos índices de desistência durante a fase intermediária, então equilibrar o repertório é muito importante. Conclusão. Foi constatado a partir da comparação da visão dos 3 autores analisados nesse trabalho que a aula de piano para alunos desse nível exige um trabalho minucioso, atento e sensível. Equilibrar as necessidades de cada aluno, valorizar suas vontades e associar a isso a demanda técnico-musical dessa fase de aprendizado é um desafio do professor. Assim como a necessidade de incentivar o aluno para que mantenha motivado e feliz com o estudo do piano. Alunos de nível intermediário precisam de aulas claras e objetivas, o que demanda um planejamento de longo prazo por parte do professor, que precisa escolher repertórios que os agradem, mas que também atendam às necessidades técnicas para que o aluno evolua progressivamente em direção a novas habilidades. O intuito é que esse trabalho colabore com alunos de piano, professores, estudiosos e interessados no estudo de diferentes visões sobre abordagens de ensino de piano. O estudo comparativo presente nesse trabalho buscou contemplar a visão que os 3 autores consideram na condução do trabalho com alunos intermediários e serve de apoio para jovens professores de piano que desejem ter um primeiro contato com essa literatura. Seria interessante, como possível continuação dessa pesquisa, comparar o que os 3 autores recomendam sobre a transição do aluno intermediário para o nível avançado. Aqui estão as referências. Muito obrigada.